Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ler versículo 14 até o versículo de número 21. Capítulo 21 do Gênesis, versículo 14 até o versículo de número 21. Gênesis 21, 14 ao 21 diz assim: E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-as sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba, e a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos, e ela foi sentar-se em frente dele a uma boa distância, como de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E depois ouviu a voz do menino, e Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, e habitou no deserto, e se tornou arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Podeis sentar, irmãos. Sobre o Deus que me vê, é o que nós vamos falar nesta noite. Meus queridos irmãos, é uma história bastante conhecida daqueles que têm certa prática e manuseio da palavra de Deus. Trata-se aqui de uma serva de Abraão e Sara. Essa serva, ela era egípcia e veio fazer parte de propriedade de Abraão e Sara. No capítulo de número 14, capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abraão que lhe vai dar uma descendência, mas uma descendência que haveria de nascer de Abraão e Sara. E então Sara, por já estar numa idade avançada, por volta aí de quase 90 anos, ela se torna uma pessoa como que com aquele pensamento: é impossível realizar algo desta forma. Como que uma mulher na idade que eu estou pode chegar a ter ainda a esperança de trazer em seus braços um filho do meu próprio sangue? A minha matriz já não vai conseguir gerar uma nova vida. Jamais isso irá acontecer. Então ela tem aquela ideia. Sabe aquelas ideias que você deve evitar nos momentos em que você tem dúvida? Então ela tem uma ideia de colocar em jogo a vida da sua serva, a serva egípcia por nome de Agar. E ela então entra em um acordo com Abraão de lhe franquear a sua serva como uma mulher que estaria gerando um filho para ela. Esta era a possibilidade que Agar encontrou, que Sara encontrou, para que através de Agar pudesse ter um filho. E nesta ideia, assim quanto que na nossa maneira de ver aqui do lado ocidental, parece ser algo tão inusitado, mas lá no mundo oriental, naquela época, quando um senhor tinha um servo, ele poderia dispor deste servo pelo que bem entendesse. Era quase que natural a franquia de uma serva para que pudesse gerar filhos para a família. Isso era algo comum naqueles dias. E então Abraão
aceita as orientações de Sara. Ele disse assim, deixa eu pensar 15 minutos. Aí pensou e já estava decidido, eu aceito, estava tudo certo. Bem rápido, né? E então naquela acerto entre Abraão, Sara e Agar, ela entra. E a Bíblia disse que Abraão coabitou com Agar, e Agar ficou grávida de um filho. Grávida de um filho. E quando ela percebeu que ela estava grávida, ela começou a menosprezar a sua senhora, a fazer biquinho, a fazer mimimi. Aí ela, a serva, quis tomar o lugar da senhora, porque pensou ela, bom, se a minha senhora não pôde lhe dar um filho, e eu como serva dei um filho ao meu senhor, é claro que os olhares dele vai ser para mim. E outra, a concorrência era quase que desleal. Agar era uma mulher jovem, e Sara já era uma velhinha de 90. Como concorrer, né? Quantas pessoas aí estão trocando a de 90 por duas de 40, ou por duas de 25? É um pecado grave, mas tem acontecido muito isso. Então era uma concorrência desleal, porém o amor de Abraão era para com Sara e não era para com Agar, porque não importa quanto tempo passa, o importante é que aquele amor que você devotou para com a sua querida e amada esposa, não importa quanto tempo passa, quanto mais vai passando, mais bela ela vai ficando, mais harmoniado está o relacionamento, mais cúmplice os dois vão se tornando, porque vão se fundindo um no outro. Então a relação vai ficando cada dia mais abençoada. E naqueles dias, então, quando Sara observa esta situação, ela aflige completamente Agar, e Agar foge. E ela foge para o deserto e começou a andar errante pelo deserto, até que o anjo do Senhor lhe encontrou e disse para ela, aonde você está indo, Agar? Ela disse, eu fujo da minha senhora Sara. E ele disse, volta, submete-te baixo a autoridade da tua senhora, porque você está grávida e terá um filho, e porás o nome nele de Ismael. E ela volta, se humilha, pede perdão e volta ao convívio. Chega o dia, a criança nasce, e também Sara fica grávida com 90 anos. Você pode imaginar a maior surpresa que poderia acontecer a uma mulher? 90 anos de idade e ela fica grávida. E ao ficar grávida já vem também o nome do menino por antecipado. O nome dele será Isaque. E nasce Isaque. E no dia em que eles estavam circuncidando a Isaque e desmamando Isaque, o filho de Agar, que já era uma adolescente, ele começou a zombar de Isaque. Sempre acontece isso, né? O filho mais velho, ele acha que o filho mais novo é guardanapo. E ele sempre está enxugando a mão no filho mais novo. Se acontece isso na sua casa, mas esta é uma realidade em casas onde há vários filhos. E quando Sara percebe isso, aí ela não aflige a sua serva. Ela pede e disse, lança fora esta escrava com o seu filho, porque o seu filho não vai herdar nada com o meu filho Isaque. Então se podia ficar ruim, piorou mais ainda para Agar. Agora não era uma aflição, agora era expulsa, manda embora, não quero ela aqui. E Abraão disse, bom, ainda que não seja filho de Sara, mas é o meu filho. Você pode entender que problema agora que Abraão está? O coração dele está dividido entre amor por Sara e Isaque, amor por Ismael. Porque o pai, por mais que ele pareça ser sisudo, mas ele ama os filhos. Por mais que pareça que ele seja assim, alguém como que despreocupado, mas ele tem o amor para com os filhos. Ele tem as preocupações
dele com o filho. Claro que ele muitas vezes não demonstra o seu amor como demonstra as mulheres. As mulheres são emoções, são sentimentos. Os pais é mais racional. Os pais é mais centrado, é mais decidido, vai mais na coisa mais séria. As mães não. Vê que o pai fala sério com o filho e a mãe diz: por que você vai falar isso com o menininho? Coitadinho desse menino, ele só tem 35 anos. E assim é. Porque para a mãe o menino já tem cabelo branco e ela ainda está dizendo: meu filhinho. Meu filhinho, meu filhinho, minha coisinha, e aquela questão toda. O pai não, o menino cresceu, o pai já trata de homem para homem, já olha no olho dele como homem, porque ele precisa realmente se afirmar como homem, porque a figura paterna dentro do lar é o que dá toda a projeção e influência para que o filho homem seja criado como homem. Esta é uma realidade. Agora, ela então é expulsa da casa. Abraão levanta de manhã, prepara os apetrechos, um odre com água e uns pães, e despede ela com seu filho. E ela sai andando deserto afora. E nessa jornada de deserto afora, ela nota que a água do odre, o odre era algo feito de pele de cabrito, ou de ovelha, ou de carneiro, e se costurava aquilo de uma forma tal que poderia transportar líquidos naquela vasilha. E acabou a água. E ao acabar a água, o que ela fez? Ela colocou o menino debaixo de um arbusto e distanciou-se uma certa distância do menino para não ver o menino morrer de sede. Este era o pensamento dela: eu não vou ficar aqui presenciando o meu filho morrer de sede. Ele vai morrer mesmo, não há mais solução para ele. E ela, enquanto está lá esperando a morte do menino, o que acontece? O menino começa a chorar. E quando o menino começa a chorar, a Bíblia disse que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. E ao ouvir a voz do menino, Deus agora fala com Agar. Fala com Agar e disse: Agar, não temas, este menino tem promessa. Levanta, toma ele pela mão e abre os olhos dela e mostra para ela um oásis que estava ali. Até então o oásis estava ali, mas ela não tinha visto. Mas agora o Senhor abriu os olhos dela, ao ponto dela ver o oásis que estava ali. E ao ver o oásis que estava ali, ela leva, enche o odre de água e traz para o menino. E o menino cresce e ela consegue uma esposa e se torna as nações árabes. Entendeu? Na primeira vez que o anjo vê ela sendo afligida por Sarai, ela disse: o vivente que me vê, o Deus que me vê. Muitas vezes a gente pensa que a preocupação de Deus ou a atenção de Deus é direcionada por aqueles que têm sangue azul. E não é isto. A atenção de Deus e a visão, os olhares de Deus é direcionado para todos. Os olhos de Deus tudo vê. Deus vê todas as coisas no seu panorama geral, como também Ele vê todas as coisas no seu panorama específico. Por exemplo, nesta noite, Deus pode estar tendo uma visão total de nós aqui reunidos, mas também está tendo uma visão específica de você, da sua situação, do seu coração, da sua vida, em que estado você está, como você chegou aqui, como você entrou aqui, quais são as dores que você está sentindo, quais as suas decepções, quais os seus anelos, quais as suas fraquezas, quais as suas debilidades. Tudo isso Deus está vendo, porque Ele é um Deus que tudo vê. Por isso que essa mensagem vem com o tema: o Deus que me vê. Ele está me vendo. E é bom saber que Deus está me vendo, porque isto significa que não há nada que eu possa esconder de Deus. O que eu posso esconder de Deus? Deus vê todas as coisas.
Eu não consigo ver o que passa no seu coração, mas Deus vê. Eu não consigo ver e saber o que passa na sua casa, mas Deus vê e sabe. Eu não consigo saber o que você fez ontem ou mês passado, mas Deus sabe porque Ele estava presente. Não há nada que escapa dos olhares de Deus. E quando nós falamos que não há nada que escapa dos olhares de Deus, causa uma certa preocupação. Então Deus viu aquelas coisas erradas que eu fiz? Viu. Viu aquela água que passarinho não bebe, que eu bebi? Ele viu. Viu aquela fofoca que eu contei? Ele viu. Viu aquele desejo incontido que eu tenho? Ele viu. Viu os sites que eu acessei no computador a altas horas da noite? Ele viu. Viu o que eu ando falando no celular? Ele viu. Nada escapa dos olhares de Deus. Então tudo que eu fizer está nu e patente diante dos olhos de Deus. Isso é bom? Por quê? Porque eu vou ter temor de fazer a coisa errada. Eu não vou querer fazer as coisas erradas, eu vou querer fazer as coisas certas. Eu vou querer fazer as coisas certas. É por isso que a maioria das pessoas diz: é uma benção quando você casa com um crente. Porque se ele tem o temor de Deus, aonde ele for, os olhares dele é para Deus. Apesar que tem um pessoal aí tirando o pezinho fora da casinha. Mas os olhares da maioria é para Deus. Os pensamentos é concernente a Deus. As mulheres que são crentes estão despreocupadas porque o marido não chega em casa cheirando um outro perfume. Sempre é o mesmo perfume. Não chega em casa com algumas marcas indevidas em algumas partes do seu corpo, porque ele sempre tem uma responsabilidade, primeiro com Deus e com a esposa. Então Deus é um Deus que tudo vê. Mas não é somente essa questão negativa nossa ao cometer alguma coisa errada que Ele vê. As coisas boas também Ele vê. Há coisas boas em nossas vidas. Há coisas boas em nossas vidas. Nós não somos todo mal. Há alguma coisa boa. Fazemos algumas coisas. Ele vê também. Mas também Deus vê os problemas que nós enfrentamos, né? Os sonhos que nós temos. Deus sabe que você está cansado de ser você. Deus sabe disso. Ah, mas como eu estou cansado de ser eu. Eu gostaria de ser alguém diferente. Eu gostaria de ser alguma coisa diferente. Deus vê tudo isso também. Deus sabe das suas decepções, das suas desilusões. Deus sabe do seu passado, do seu presente. E mais ainda, Deus sabe ver o seu futuro. E Deus esteve no teu futuro e manda eu te dizer: vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Teu futuro já está todo garantido. Se existe um povo que tem um futuro garantido, é o povo de Deus. O teu já está garantido. Que tal você olhar para o seu irmão e dizer: olha, o seu futuro está garantido. Olhe para ele, não tenha medo, olhe nos olhos dele e com aquela voz de profeta debaixo dessa máscara diga: o teu futuro está garantido. Você é o único que tem um futuro garantido. Agora, irmãos, interessante é que Deus não ouviu a voz de Agar. Deus não ouviu a voz de Agar. Ele ouviu a voz do menino. O menino que entrou em desespero. O menino que chorou. Por que que ele ouviu a voz do menino? Porque o menino era a geração subsequente. A geração de Agar tinha cumprido o seu propósito, tinha cumprido o seu plano, o estabelecido, quem sabe, num conselho não entendível pelo homem, mas entendível por Deus, tinha sido cumprido. Agora vem uma nova geração. Qual é a geração? Geração Ismael. Então quem é que Deus agora precisa cuidar e voltar os seus olhos com todo o seu poder? Para o menino. Agar chegou até ali. O plano de Agar, de Deus para Agar, chegou até aquele momento. Mas o plano de Deus para Ismael era maior. Eu quero te dizer uma coisa: o plano de Deus para o teu filho é maior.
Não se esqueça disso. Maior do que o seu, maior do que o meu. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus não anulou a próxima geração. Ao contrário, Deus está ouvindo a voz do choro da nova geração que aí está. E Deus não vai abandonar a nova geração. Aleluia. Agora Agar. A atitude de Agar revela primeiro o quê? Ela tinha desistido do menino. Ele disse, vou deixar esse menino debaixo desse arbusto, não quero ver ele chorar, e vou retirar aqui, porque eu quero estar bem longe a hora que ele morra. Ela tinha desistido. E eu quero com muito carinho te dizer, não desista do teu filho. De jeito nenhum. Não desista dele por nada. Ah, não tem água, eu vou procurar água. Ele está morrendo, não, mas ele não vai morrer. Para Agar tudo estava terminado. Para Agar era pôr um ponto final naquela situação. Mas para Deus havia marcado na eternidade aquele momento. E quando Deus marca na eternidade um momento como esse, é porque Ele tem planos grandes para realizar. Então não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista. Ele é o que vai dar prosseguimento à tua geração. Pare de chamar o seu filho como um imprestável. Pare de chamar o seu filho ou a sua filha como alguém que não vai dar certo, um projeto falido. Pare de falar isso. Olhe para o teu filho e disse, se o Senhor colocou ele na minha vida, é porque Deus tem um projeto maior. Ele tem um projeto maior. E esse projeto maior, eu vou ver acontecer. Aleluia! Para esse projeto maior, eu vou ver acontecer. O diabo está dizendo a você, desista dele. Pare. Não dá mais nada. Não vai alcançar mais nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Pare. Em contrapartida, Deus está dizendo a você, não desista dele. Eu estou te vendo. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Eu estou vendo, eu estou ouvindo. Ele está chorando. Porque muitas coisas os nossos filhos não nos contam, não nos comunicam. Muitas coisas eles não falam, guardam no coração, lá dentro da alma. Muitas vezes devido ao lar onde ele está sendo criado, quem sabe ter um pai duro, uma mãe dura, ou então pais alheio, que não lhes dá ouvido, que não está preocupado, porque essa geração é uma geração que está com a cabeça metida no celular e despreocupa das coisas que está acontecendo ao redor. Muitas vezes nós, como pais, estamos passando 1 hora, 2 horas através da internet e não passamos meia hora conversando com os nossos filhos. Então o filho se tranca no quarto e ele está fazendo aquilo que você está fazendo. Se você está acessando o celular, ele também está acessando o celular. Você já notou que você chega, a família toda está em volta da mesa, mas cada um está com o celular. O pai está no celular, a mãe está no celular, a filha está no celular, o filho está no celular, o cachorrinho também está no celular, todo mundo está no celular. Todo mundo. E assim estão as famílias hoje. Os filhos até gostariam de falar com os pais. E diz, será que se eu falar e interromper ele, de repente ele está vendo alguma coisa importante lá no Face Inútil? E aí como é que vai ser? E ele fica calado. E aí ele vai se orientar por quem? Pelos grupos de WhatsApp, pelos conselheiros e psicólogos do Facebook. É com eles que eles vão se orientar. Porque você como pai já desistiu. Para você é mais importante a página do Facebook. Para você o mais importante é o grupo do WhatsApp. Para você o mais importante são as coisas fúteis, inúteis. Essas coisas. E você esqueceu do seu filho. Você desistiu dele como Agar havia desistido de Ismael. Mas Deus não desistiu. Xarabacata rimaná. Mas Deus não desistiu. Deus não desistiu. E Deus não vai desistir, Ele está vendo. O menino chorou e Ele ouviu. Era o choro da nova geração. Era uma geração que estava experimentando já no seu nascedouro a rejeição.
Era uma geração que já estava recebendo no seu nascedouro o desprezo. Alguém já estava desistindo deles. Mas Deus, que tem propósito sobre todas as coisas, Ele está dizendo: eu não vou desistir, eu estou ouvindo. E quando eu ouço, a minha misericórdia é provocada, e eu venho para atendê-lo. Aleluia! Deus ouviu a voz do menino. E quando Deus ouviu a voz do menino, Ele chama a mãe do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu. Interessante que o anjo já sabia o nome dela. Agar. Você pensa que os anjos não sabem o seu nome? Ele sabe o seu nome. O meu nome eu sei que ele tem dificuldade de pronunciar por ser muito feio, mas ele sabe o meu nome. Ele sabe. Dia desses eu estava em casa e de repente gritou bem alto: Aparecido! E eu saí e fui lá na cozinha e disse: então, meu amor, o que você quer? Eu disse: não te chamei. Outra vez nós estávamos em Maipú, lá na Argentina, na província de Mendonça. Estava dormindo em uma cabana, e de repente, de madrugada, eu escutei aquela voz que gritou: Aparecido! E eu me assustei, levantei, corri pela janela e olhei para um lado e para o outro. E como Samuel, eu ainda não conhecia a voz do Senhor. Em vez de eu ter dito: fala, Senhor, que o teu servo ouve, saí procurando por onde estava. Porque não é comum alguém falar aparecido. Imagine, falar aparecido. Isso é nome de pôr em pessoa? Não? Chamar pelo nome de aparecido? Isso dá uma dor na consciência de quem fala e uma dor na consciência de quem ouve. Não, você já assusta. Porque com o nome de aparecido, que é fantasma, você já pensa um fantasma chamando o outro. Mas Deus conhece o seu nome. Olha, Ele conhece o seu nome. Você, quem sabe, não sabe de cor o número da sua RG. Ele sabe. O seu CPF, quem sabe, você não conhece, mas Ele conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. A minha já ficou mais fácil porque diminuiu um pouco. Mas Ele sabe. Sabe tudo. Ele vê tudo. Chamou Agar. Agar. Olha o texto. E o anjo chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? As duas vezes que o anjo encontrou com ela, essa mulher estava aflita. Na primeira, ela estava fugindo. Na segunda, ela estava sendo expulsa. Vivendo uma crise. Mas uma crise terrível. Você imagine uma mulher grávida, fugindo do lugar onde ela vivia. Onde ela ia comer? Onde ela ia beber? Onde ela ia dormir? E agora ela está aflita porque ela foi despachada da casa, expulsa. E o menino está prestes a morrer porque acabou a água. A situação dela é de aflição. Interessante que a gente gostaria que Deus se apresentasse todo dia, né? Mas Deus, Ele sempre se apresenta no momento da aflição. Sempre no momento da aflição. E o anjo pergunta: por que está aflita, Agar? O que está acontecendo com você? Por que você está nessa situação? Como é bom no momento de aflição você receber o colinho de Deus. Você receber aquela mão consoladora que repousa sobre a sua cabeça. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Esta mulher está desamparada. O seu filho está prestes a morrer. Ela está num deserto. Não tem ninguém por ela. Não tem ninguém, vírgula. Quem está por ela é aquele que criou todo o cosmos. Quem está por ela é aquele que nivelou as montanhas, colocou os oceanos nos seus cauces. É Ele que está por ela. Imagine você com uma companhia como esta. E Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quem está com ela é maior. Que tal você olhar para o seu irmão ao seu lado e dizer:
Deus está com você. Deus está te vendo. Deus está com você. É o Deus que te vê. E aí disse ele: não temas. Por que ele disse, o anjo disse não temas? Você não vai dizer algo a alguém se aquela pessoa não manifesta o que ele está se sentindo. Ele disse não temas. A primeira coisa que o anjo precisa trazer tranquilidade é naquele coração de mãe desesperado, que está vendo o momento de voltar lá onde está o filho e encontrar ele morto. Ele precisa sossegar aquele coração. Havia uma tempestade dentro do coração de Agar. Você pode imaginar quantos pensamentos tinha cruzado na cabeça daquela mulher. Que situação! Ela poderia pensar 1000 coisas. Desde a palavra desprezo até a palavra expulsada. Você pode imaginar quantas coisas que ela poderia ter pensado. O coração dela estava pipocando. A alma dela estava alucinada. E ela também estava chorando. E quando o anjo disse, não temas. Essa palavra, quando ele chega e diz não temas, todos os temores são desfeitos. Todas as impossibilidades são removidas. Todos os problemas encontram solução. Toda porta fechada, ao escutar a palavra não temas, ela gira nos seus gonzos e abre. Este é o teu Deus que te vê. E Ele te diz nesta noite, aquieta o teu coração, não temas, não tenha temor. Mas Senhor, eu estou num deserto. E Ele está dizendo, não temas. Senhor, meu filho está morrendo. E Ele está dizendo, não temas, não tenha temor. Não tenha temor. E disse mais, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Deus ouviu a voz do menino. Como é bom ter um Deus que vê, e como é bom ter um Deus que ouve. Só vê, muitas vezes, a visão daquilo que temos não nos influencia tanto, mas ouvir. Vocês se lembram que há um tempo atrás, lembra do cinema mudo? É da época de vocês, né? Chaplin, cinema mudo. Então você gostaria tanto de saber o que um personagem estava falando para o outro, mas era cinema mudo. Cinema mudo. Quantos do senhor não se lembra dos 3 patetas? Que eles falavam, mas você não ouvia nada. Você queria saber o que eles estavam falando. Era cinema mudo. E naquele tempo ainda não tinha inventado esse negócio de leitura labial. Você ficava aí tentando interpretar o que eles diziam. E nada mais do que isso. Então você não era tão influenciado por aquilo que você estava assistindo. Mas aí eles vieram, colocaram o áudio nos filmes. Agora quando eles estão se apresentando e falando, você vai entendendo. E você vai se influenciando. Porque a Bíblia também disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. Então quando nós temos um Deus que vê, é muito importante. Mas ter um Deus que ouve é de sumamente importância. Porque quando você fala clamando por socorro, a forma que você verbaliza o seu pedido toca nos ouvidos de Deus e vai até o coração, e a misericórdia dele é movida. Então é algo diferente. E ele então não somente viu, mas ele ouviu a voz do menino, de onde o menino estava. E aí ele faz a recomendação, o que as mães devem fazer para essa nova geração. Levanta, é a primeira palavra. Levanta. Se o seu filho estivesse morrendo, você teria coragem de pegar uma cadeira e ficar sentada, assistindo? Não estou dizendo a você que a Agar não lutou até o fim, ela lutou.
Mas toda luta humana tem um limite. Você tem o seu, eu tenho o meu. Chega um momento que aquela marca nós não conseguimos ultrapassá-la. Então chegou no limite. Agar chegou no seu limite. E ela sentou. E disse: aqui não vou mover. Mas o anjo disse: levanta. Ela estava em estado de desistência. O anjo estava dizendo: levanta. Coloque-se de pé. Erga. Eu sei que você, quem sabe, tem lutado com todas as suas forças. E nessa sua luta você cansou, você baixou a guarda, você está em ponto de desistir. Mas escuta nesta noite o que Deus está dizendo a você: levanta. 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 Ou a gente levanta desse estado de expectativa ou espectador para fazermos alguma coisa, ou a nova geração vai morrer, ou a nova geração será lapidada, sucumbida, ou levantamos para fazer. O anjo disse: levanta. E se existe uma coisa que está acontecendo, é que os pais estão dormindo, enquanto seus filhos, que é a nova geração, estão caminhando para o corredor da morte. E Deus está cutucando a gente cada dia e dizendo: levanta, levanta, por favor. Não espere o seu filho morrer, não espere as coisas acabarem para começar a reclamar. Levanta. O anjo está dizendo a Agar: levanta, levanta. E aí ele disse mais: tome o menino nos teus braços. Tome o menino nos teus braços. Como que dizendo: você é responsável por este filho. Quando você coloca o filho no braço, significa que aquele filho está protegido, que aquele filho está cuidado. Qual era a primeira atitude dela? Deixa ele lá. Qual é a atitude que o anjo diz a ela? Volta lá, toma esse menino nos braços. Ele é seu, ele é seu. Tome ele nos braços. Eu sei que você já não tem força, eu sei que você está cambaleando, mas a sua atitude de tomar ele nos braços é uma segurança de que ainda não é o ponto final. Se você se esforçar um pouquinho mais, de tomar esse filho no braço, de abraçá-lo realmente, Deus está dizendo: você ainda vai ver o que eu vou fazer deste garoto. Vou fazer algo grande. E ele disse: tome esse menino nos braços. Tome ele nos braços. E aí ele faz uma promessa: porque farei dele uma grande nação. Aonde nós colocamos um ponto final, Deus apaga o ponto final que a gente coloca e dá um prosseguimento. Para Agar tudo estava terminado, para Deus tudo estava começando. Para Agar tudo estava parado ali, para Deus tudo estava começando dali. É no momento de maior crise que Deus dá continuidade ao seu projeto. Se você está vivendo uma crise terrível, eu quero te profetizar nessa, não vou nem fechar o olho. É desta crise que Deus começa a assentar os fundamentos da grandiosidade de obra que Ele fará por você, com sua família, com o seu filho. Recebe esta palavra que vem de Deus para a tua vida e para a minha. Ele não parou. Agar desistiu. Agar desistiu, Deus não. Deus não desiste. Deus não desiste. E ele disse: eu farei dele uma grande nação. Eu farei dele uma grande nação. Eu farei dele uma grande... Olha a promessa. Olha a promessa. Eu quero te dizer,
Tem um mosquito aqui que eu acho que ele veio lá do purgatório. Eu farei dele uma grande nação. E eu quero te dizer com todo carinho que eu quero que o seu coração nesta noite receba essa palavra. Deus tem promessa para o teu filho. Deus tem promessa para a tua filha. Ele tem promessas. Ele tem. Quem sabe você não está vendo, mas Ele está. Não é só mais um filho, é o filho. Deus não vê o teu filho, a tua filha como laranja num caixote. Ele vê no especial. Pode ser que ele hoje esteja num caminho errado, tortuoso. Quem sabe hoje ele está fazendo aquilo que desagrada o seu coração. Mas a promessa de Deus permanece. Está firme aí. Está firme aí. Deus não desistiu dele. E aonde ele estiver, a mão de Deus o alcança. Vai chegar um momento que ele vai voltar. Vai chegar um momento que ele voltará ao caminho da promessa. Vai chegar este momento. Mas o que Deus está pedindo a você e a mim é que não venhamos desistir. Não venhamos jogar a toalha. Ele está dizendo, levanta. Eu tenho ouvido a voz do menino. Porque muitas vezes a gente pensa, esse meu filho não ora. Esse meu filho não busca. Você não sabe, quando as luzes se apagam, que ele volta a cara para o lado da parede. O que é que ele diz para Deus? Os seus sonhos. Quem sabe ele está lá no mundo, né? No mundo perdido. Quem sabe até injetando drogas em suas veias, ou fumando maconha, ou coisa dessa natureza. Mas lá, naquele momento, ele ainda lembra que há um Deus que foi um dia ele ensinado neste caminho, e ele ali clama, ó Deus, tem misericórdia de mim. E muitas vezes os nossos filhos, eles não conseguem saírem debaixo do arbusto onde eles estão morrendo, porque nós como pais sentamos e desistimos. Mas o anjo disse, levanta. Ouvi a voz do menino. Toma este menino nos braços. Toma esse menino nos braços. Esta é uma ação que você precisa tomar. Adote o teu filho. Adote em oração. Agora, se você é um crente que não ora, como é que você vai ter a sua família apresentada diante do trono de Deus? Como? A maior dificuldade que nós estamos tendo com esta geração de crente é porque são crentes que não gostam de orar, não falam com Deus. A orquestra gosta de tocar, os cantores gostam de cantar, o pastor gosta de pregar, todos nós gostamos de alguma coisa, só não gostamos de orar. Somos uma geração que pouco ora, que pouco visita o trono da graça. Mas Deus está chamando a gente. Toma este menino pelas mãos e apresenta ele no altar da misericórdia. Coloca ele diante do trono da graça. Vá lá. Quantos dos senhores já fizeram um jejum pelo seu filho, pela sua filha? Os meninos vão passando aí, e a gente está despreocupado, e a gente não está jejuando nem pela gente. É hora de levantar. Tomamos a nossa família por completa nos nossos braços e vamos dizer, ó Satanás, se eu perder, eu vou perder lutando, eu vou perder dando porrada, mas você não vai levar de graça não, você não vai levar de graça. Ó Satanás, você pode vir com todos os capetas do inferno, mas eu vou estar em pé, com meu filho nos braços, e das minhas garras você não vai tirar, porque Deus disse que tem promessa para ele. Ele não vai levar, de jeito nenhum. Ou você acha que o pai do filho pródigo parou de orar por ele o dia que ele foi embora? Ah, foi embora de casa, não oro mais, filho ingrato, pegou o dinheiro, foi embora. Nunca mais vou falar de Deus, do seu nome na presença de Deus. Não. Todo santo dia, o pai do filho pródigo, por quem que ele orava primeiro? Pelo filho que ficou ou pelo filho que saiu? Pelo filho que saiu.
Por quem que ele chorava? Pelo filho que ficou ou pelo filho que saiu? Pelo filho que saiu. Oh, meu filho, Senhor, aonde ele está? Aquele menino é um menino novo, é um menino bom. Porque para os pais, os filhos sempre são bons. Eles sempre são uns anjos. E o pai do filho pródigo sempre orava. E quando o menino caiu em si lá, no chiqueiro de porcos, era a resposta da oração de quem? Do pai. Do pai. Não importa o tão baixo, o tão longe ele estava. A oração do pai moveu a mão do outro pai. Porque um pai conhece o coração do outro pai. E o teu pai conhece o teu coração. Ele sabe a dor que está nele. E ele está dizendo, vou alcançá-lo. E o menino estava lá, quem sabe era mais um dia de trabalho entre os porcos. Chegou de manhã, olha para os porcos e fazer o mesmo serviço. É água para porco, é alfarrobeiras para porcos. E ele está ali entre aqueles porcos e de repente, como que num estalar de dedo, tá! E ele diz, meu, o que eu estou fazendo aqui? Que foi que ele lembrou primeiro? Da casa do pai. Vou levantar e vou voltar. E quando ele voltou, o pai recebeu ele como filho e não como empregado. Porque filho é filho. Filho é filho. E pai é pai. E mãe é mãe também. Tem mãe que faz papel de mãe e papel de pai. E tem pai que faz papel de pai e papel de mãe. E algumas vezes até papel de sogra. E aí diz a Bíblia. E Deus abriu-lhe os olhos. E ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água. E deu de beber ao menino. Eu parei neste versículo aqui. Neste versículo de número 19. E fiquei pensando. E Deus abriu os olhos dela. Até então os olhos dela estavam o quê? Fechado. Ela não tinha conseguido ver o projeto de Deus para o seu filho. E como ela estava com o olhar fixo no pior, ela não estava vendo o melhor. Quantas mães estão assim? Quantos pais estão assim? Olha e vê só o lado pior do filho. Nunca lhe dá um voto de louvor. Nunca lhe passa a mão na cabeça e diz, filho querido, vem cá, dá um abraço, dá um beijo. Você é meu filho. Eles vão ficando grandes, eles vão ficando assim meio, que isso, pai? Mas, lá no fundo da alma é o que eles querem. É o abraço, é o afeto, é o afago do pai, da mãe. Aquele abraço de pai. Vem cá, meu filho, você é meu filho. Você pode ser o mais feinho do mundo, mas você é meu filho. Porque pai feio tem filho feio. Fazer o quê? E a genética. Mas é teu. Isso é que nem filho de coruja. Lembra o que a coruja disse para o gavião? Olha, lá no oco de um pau está os 2 filhos mais... coisa mais linda do mundo. São meus. Se você vê eles, por favor, não coma. O gavião dando uma volta por lá, chegou no toco do pau e deu uma olhada naqueles diabinhos que estavam lá dentro do oco. Nossa, essa coisa é muito feia. Certeza que isso aqui não é filho da comadre coruja. E ó, comeu. Porque para os pais, os filhos sempre são lindos. Lindos. Se você se acha lindo, reflete no seu filho. E assim por diante. Agora, os olhos dela estavam fechados. Deus lhe abriu os olhos. Ainda estão acompanhando ou já dormiram? Quem está dormindo, diga glória a Deus. Olha, tem alguém dormindo. Escutei glória a Deus por aqui. E Deus abriu os olhos dela. Até então ela via morte, destruição,
ponto final, tudo acabado. Mas agora Deus abriu os olhos e ela viu o quê? Viu uma fonte, um poço. Aquele poço estava ali? Estava. Por que ela não tinha visto até então? Porque ela estava com a atenção fixa em outra coisa. Ela estava vendo o panorama negativo. E não viu o poço, não viu a água. E o poço estava ali. O que é que Deus está dizendo para você e para mim como pais, para essa nova geração? Deus vê, nós não vemos, mas Deus vê. Nossos olhos estão fechados, mas os de Deus estão abertos. E Deus muitas vezes toca em nós e mostra a grandiosidade das coisas que estão ao nosso lado. E Ele está mostrando uma fonte. E aquela fonte serviu para quê, pastor? Serviu para salvar o menino, para salvar o projeto de Deus. Então eu quero te profetizar nesta noite, porque eu sou profeta. E eu quero te dizer que há uma fonte aberta para a sua vida, aonde vai salvar o projeto de Deus na vida do teu filho, da tua filha e de todos aquele que pertence à sua família. Ele vai abrir os seus olhos e vai te mostrar o recurso, porque Ele é o Deus que te vê, é o Deus que sabe tudo sobre você.